Você já parou para pensar: quem é de fato Jesus? Um profeta? Um mestre da moral? Um homem iluminado? Ou será que ele é Deus? Essa pergunta atravessa séculos e divide opiniões. Para alguns, a resposta é simples e direta: sim, Jesus é Deus. Para outros, essa afirmação parece contradizer o próprio conceito de monoteísmo. Mas e você? Já se aprofundou realmente nesse mistério? Já considerou o que a Bíblia, a história da Igreja e os próprios ensinamentos de Jesus dizem sobre sua identidade? Neste vídeo, nós vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes e controversos do cristianismo: a Trindade e a divindade de Cristo. Prepare-se para ouvir versículos que talvez você nunca tenha percebido com tanta clareza. Entender a lógica por trás da doutrina cristã e sair deste vídeo com uma nova perspectiva sobre quem é o verdadeiro Jesus. E te garanto, ao final deste vídeo, você nunca mais verá Jesus da mesma forma. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa jornada que vai abrir sua mente e tocar seu coração. A doutrina da Trindade é, sem dúvida, um dos pilares centrais do cristianismo e também um dos mais mal compreendidos. Ela afirma que existe um único Deus, eterno e imutável, mas que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não estamos falando de três deuses, como em um politeísmo, mas de um só Deus em essência, que se revela em três manifestações pessoais coeternas, coiguais e coexistentes. Essa não é uma ideia humana inventada séculos depois. Ela está presente desde Gênesis até o Apocalipse. Em Gênesis 1:26, por exemplo, Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem", usando um plural que intriga estudiosos há milênios. Já no Novo Testamento, a fórmula batismal de Mateus 28:19 declara: "Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Perceba que é nome, no singular, não nomes. Isso indica unidade em meio à diversidade. E aqui está a chave para entender a Trindade: unidade de essência, distinção de pessoas. O Pai não é o Filho não é o Espírito, mas todos são plenamente Deus. Cada um age de forma específica dentro do plano da salvação. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. Não é um quebra-cabeça teológico, mas uma revelação progressiva e profunda do Deus que vai muito além da lógica humana. Se a Trindade é uma realidade bíblica, então a divindade de Jesus precisa estar clara nas Escrituras. E está. Desde o primeiro capítulo do Evangelho de João, já somos confrontados com uma declaração poderosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aqui o Verbo é uma referência direta a Jesus, que no versículo 14 se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus existia antes da criação, junto de Deus, e Ele mesmo é Deus. Isso já derruba a ideia de que Jesus foi criado ou que surgiu apenas em Belém. Mas não para por aí. Em João 10:30, Jesus afirma categoricamente: "Eu e o Pai somos um." Essa afirmação causou tanta indignação nos líderes judeus que eles quiseram apedrejá-lo, acusando-o de blasfêmia. Por quê? Porque, ao dizer isso, Jesus estava se colocando no mesmo nível de Deus. Outro momento impactante está em João 8:58. Quando os fariseus confrontam Jesus, ele responde: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Essa frase ecoa o nome com o qual Deus se revelou a Moisés: "Eu sou o que sou." Êxodo 3:14. Os judeus sabiam exatamente o que ele estava dizendo e, mais uma vez, quiseram matá-lo. Isso mostra que Jesus não apenas falou como Deus, mas também recebeu adoração, perdoou pecados, algo que, segundo os próprios judeus, só Deus pode fazer, e aceitou títulos que só pertencem ao Todo-Poderoso. Uma das maiores dúvidas que surgem quando falamos sobre a divindade de Jesus é: se ele é Deus, por que em vários momentos ele se dirige ao Pai como alguém superior? Porque ele ora, obedece e até diz frases como "o Pai é maior do que eu." João 14:28. A resposta está no entendimento correto da encarnação e da missão redentora de Cristo.
Quando Jesus se fez carne, ele assumiu voluntariamente uma posição de servo, conforme Filipenses 2, 6, 8. Isso não significa que ele deixou de ser Deus, mas que ele abriu mão de sua glória por um tempo para cumprir sua missão como homem perfeito e salvador. Em outras palavras, dentro do plano da salvação, o Filho se submete ao Pai em função, não em essência. O mesmo ocorre dentro da Trindade. Há uma ordem funcional, mas não há hierarquia de valor ou poder. Todos são Deus, com a mesma glória, eternidade e soberania. E é justamente essa submissão voluntária que torna a obra de Jesus tão poderosa. O próprio Deus se humilhou, sofreu, morreu e ressuscitou por nós. Isso não é fraqueza, é o maior ato de amor e poder que já existiu. Além do testemunho direto de Jesus e dos apóstolos, o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, testifica que Jesus é Deus. Em João 15, 26, Jesus diz: "Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim." O Espírito não apenas glorifica Jesus, mas revela sua identidade plena. Em passagens como Romanos 8, 9 e 11, vemos que o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo são tratados de forma intercambiável, mostrando a unidade essencial entre as pessoas da Trindade. E mais, o Espírito Santo foi quem capacitou os apóstolos para pregarem com ousadia que Jesus era o Senhor. E Senhor, no contexto bíblico, é o título usado exclusivamente para Deus. No grego, a palavra Kyrios, usada para Jesus, é a mesma usada para traduzir o nome de Deus no Antigo Testamento. Isso não é coincidência. A igreja primitiva não teve dúvidas. Jesus é Deus digno de adoração, temor e entrega total. O que isso muda na sua vida? Saber que Jesus é Deus não é apenas uma curiosidade teológica. É uma verdade que muda tudo. Significa que o próprio Criador do Universo entrou na história. Se fez um de nós. Sentiu nossas dores, chorou, foi traído, sofreu e morreu. Não porque precisava, mas porque te ama profundamente. E como Deus, sua morte tem um valor infinito. Um homem não poderia salvar a humanidade. Um anjo não teria poder suficiente. Somente o próprio Deus poderia pagar o preço do nosso pecado. E foi isso que ele fez. Crer que Jesus é Deus é a base da salvação cristã. Romanos 10, 9 é claro: "Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, Deus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo." Essa verdade te chama para uma decisão. Você vai continuar tratando Jesus como apenas um mestre, ou vai reconhecê-lo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores da sua vida? Essa escolha muda tudo: sua eternidade, sua identidade, sua jornada. Agora que você entendeu quem realmente é Jesus, a decisão está nas suas mãos. Ele não é apenas um profeta, um sábio ou um revolucionário. Ele é Deus encarnado, a imagem visível do Deus invisível, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele te conhece pelo nome, te ama como ninguém jamais amou e te chama para um relacionamento real e transformador. Se esse vídeo te ajudou a compreender melhor a Trindade e a divindade de Cristo, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa verdade e comenta aqui embaixo: "Jesus é meu Senhor." Se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos vamos continuar explorando as profundezas da fé cristã com verdades que vão transformar sua mente e seu coração. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.